CEO de empresa grande, CEO de empresa pequena. Será que tem diferença mesmo? É isso que a gente vai falar hoje. No Conversa de CEO hoje é literalmente conversa de CEO para CEO, né? Trouxemos um CEO aqui para falar com a gente. Gente, eu tô muito feliz porque hoje eu não tenho um, hoje eu tenho dois. Então eu tenho duas fontes de conhecimento para trazer e para levar para o nosso público. Então vamos começar do começo, né? Eu sou a Roberta Antler. Eu sou o Rogério Valentim. E eu sou o Roberto Carvalho. E esse é o Conversa de CEO. Literalmente, né? É no Natal. Roda a vinheta. Gente, é conversa de CEO natalino, por quê? Porque é Roberta, Rogério e Roberto, né? Então eu precisava, ontem de noite eu tava pensando nisso, eu pensei, eu vou ser obrigada a fazer essa piada. Inclusive, se não tivesse rol nos três, eu não viria, viu? Tem que ter rol. Lógico. Eu acho que já mostra que a gente tem uma sinergia desde o nascimento. Exatamente. Né? Acho que, antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês quem tá com a gente aqui, que é o Roberto Carvalho. Roberto Carvalho, ele é o CEO do grupo Sojitz, que controla as marcas como BMW, a Mini, a Motorrad, falei certo? Falou certinho, tá ótimo. E tudo isso dentro do grupo Topcar, né? Exatamente. Então, Roberto, antes de tudo, seja muito bem-vindo. Eu acredito muito que essa conversa vai ser muito enriquecedora. Quem tá vendo o Rogério aqui, o Rogério tá mais feliz que pinto no lixo, né, Rogério? E hoje a gente vai fazer uma conversa de CEO para CEO, né? E eu quero muito que vocês me tragam as experiências, né? Hoje vocês dois são CEOs de várias empresas, vários grupos, mas vocês começaram em algum grupo menor, às vezes uma startup, às vezes uma empresa menor, né? Então a gente vai abordar todos esses assuntos hoje. Gente, acho que a gente começa esse episódio sabendo, né? Pedindo pro Roberto, agora vai ser esse Rogério. Roberto, se apresenta para o nosso público, fala um pouco de ti, fala um pouco da tua história, para as pessoas entenderem quem é o Roberto. Deixa eu contar uma história primeiro. Opa! Eu quero contar, eu não sei se eu já contei isso pro Roberto. Acho que eu já contei pra você, né, Robertinha? Como eu conheci o Roberto, foi muito engraçado, cara. E eu tava atrás desse cara e ele tava do meu lado. Depois tem gente que não acredita em Deus, né? Eu acredito em Deus. E parece que é uma coisa divina. Eu tava atrás desse cara já fazia um tempo. Porque a gente, em diversos momentos, a gente falava assim, cara, uma hora tinha que ter um apoio de uma marca de carro. É legal ter uma marca de carro em volta da gente. E olha que interessante. A BMW nunca foi a marca que me atraiu. Eu morava em São Paulo antes de mudar para Floripa. E em São Paulo eu consumia outras marcas de carro. Quando eu mudei para Floripa, eu sempre tive Mini Cooper. Eu nunca tinha essa associação da Mini Cooper à marca BMW. E é uma empresa da marca e tal. Eu sempre tive Mini Cooper, mas quando eu escolhi um outro carro não era uma BMW. E o Rogério gosta pouco de carro, né? Eu gosto bastante de carro. Moto, né? E de moto também. Então, quando eu mudei pra cá, eu tinha alguns sonhos. Um era ter a moto, porque aqui era mais seguro pra ter moto. E aí, eu comprei o Mini novo quando eu vim pra cá. E aqui, onde a gente faz as revisões e tal, é na concessionária Topcar. Não tô fazendo propaganda, não. Tô falando a verdade. Ele tá fazendo propaganda sim, mas é verdade. E, cara, obrigado. A Topcar mudou o meu conceito sobre a marca BMW. Foi aí que eu decidi também comprar a moto. Foi muito engraçado. Eu deixei o carro pra fazer revisão. Desci a pé até a concessionária onde tem os minis e as motos. É diferente do lugar onde a gente deixa os carros para fazer revisão. Eles têm dois endereços diferentes. E aí eu fui lá, cara, para comprar uma capinha do retrovisor. Liliane, se você estiver vendo, Liliane, um abração para você. A Liliane ainda é a vendedora desde quando eu cheguei aqui e tal, é maravilhosa. E aí, cara, entrei de chinelo e bermuda pra comprar uma capinha pra mudar a cor da capinha do retrovisor e comprei uma moto. Olha só, que legal. Foi maravilhoso. Comprou a capinha do E eu não comprei a capinha. Poxa, então a gente foi quase perfeito. Foi quase perfeito. Mas enfim, e aí, quando a gente falava que a gente tinha que ter alguém próximo da gente que fosse uma marca de automóvel, a gente ventilava algumas marcas e eu falava, caramba, eu me relaciono bem com a BMW por conta do gosto do produto, o atendimento que a concessionária faz aqui e tal. E aí eu pus na cabeça que eu ia achar alguém da BMW. E aí eu comecei essa busca aí. Então eu tenho amigos que eram amigos do pessoal da Topcar e tal. Eu nunca consegui me aproximar.
Mas eu vou na academia do prédio e sempre tô lá com o Roberto dentro da geladeira correndo, né? O Roberto corre dentro da geladeira. Depois você conta essa história aqui. Explica O Roberto corre dentro da geladeira, ele gosta. E a gente tá ali e fala de manhã, e apreciador de viagem. Ele põe aquela moça que fala bem gostosinha da viagem. Vocês são vizinhos? Somos vizinhos, moramos no mesmo prédio. Pura coincidência. E aí ele ouve aquelas que conta da Itália. E aí, aos arredores de Veneza, e não sei, eu adoro essa mulher. Por isso aí pra dormir é uma delícia. E ele ouve, a gente tava ali, conversava um pouco ali, mas tava ali treinando na pegada e tal. Por e enquanto, vizinhos. Por enquanto, vizinhos, mas eu não sabia quem que era o Roberto. E no ambiente de casa eu falo um pouco de trabalho. Então, eu não sou de encontrar as pessoas e ficar falando de trabalho, porque senão a gente fala só de trabalho. E o Roberto, coincidentemente, também não. Bom, muito bem, cara. E aí, frequentador da concessionária, um dia eu tô lá deixando o carro fazer revisão. E aí, quem me sai de dentro da porta? O Roberto. Pô, eu conheço esse cara, eu acho que é meu vizinho. Você é meu vizinho e é meu cliente. Que legal que você é cliente aqui. Eu falei, porra, cara, que legal ver você aqui e tal. E a gente começou a conversar. Ele me deu o cartão e tal. Quem que é o Roberto? CEO da BMW. Aí depois tem gente que fala que Deus não existe, né, meu? E achei o cara e me aproximei. E aí a gente foi se relacionando. E hoje estamos aqui batendo um papo. Nem sei quanto tempo já faz que isso aconteceu, mas você vê, o cara tava do meu lado. A gente tem que cuidar. Esses dias a Day atendeu ali no Instagram alguém pedindo para eu falar sobre network, né? Como montar redes de network. Era essa pergunta. Você vê, a gente recebe as mais diversas perguntas aí e essa pessoa quer que eu faça uma palestra e falar de rede network. Então isso aqui é uma dica. A gente tem que se relacionar bem com as pessoas, porque é uma construção. Não é você conhece, apresenta uma pessoa e chega e pede alguma coisa. A gente tem que construir algo. A gente tem que oferecer algo para as pessoas. E aí eu tive essa felicidade, né? A gente vai se relacionando e depois acaba descobrindo. Mas é um negócio divino, né? Mas é interessante isso, né? Se relacionar porque a gente gosta, porque a gente aprende. E aí depois isso vai te trazendo coisas, né? Naturalmente. Vai te trazendo conexões. É isso aí. E aí tem a felicidade dele estar aqui, cara. Um cara que... Caramba, tem uma história da indústria automotiva fantástica. Nós somos apaixonados pela indústria automotiva. O brasileiro gosta de automóvel, né? E o Roberto tem uma história fantástica, pode dividir um monte aqui com a gente. E aí eu falei pra ele, pô, Roberto, vamos lá falar com o pessoal que assiste, o empresário que tá assistindo a gente, né? Sempre tem a pergunta, o que faz um CEO? Eu já expliquei muitas vezes aqui. E aí, qual que era a vontade que eu tinha? Trazer alguém aqui e falar, meu, Roberto, conta pra eles o que faz um CEO. Foi essa pedida que eu fiz, né? Vamos contar pra eles o que um CEO faz, né? E a primeira coisa que um CEO sempre tem que fazer é quando o cliente pede alguma coisa, você atendê-lo, né? Ele me pediu pra vir aqui como meu cliente, eu nunca diria não pra ele. Cliente de carro e cliente de moto... Poxa vida, aí mesmo que não dá pra dizer não, né? Pois é. Prazer estar aqui com vocês. Nossa, Roberto, o prazer agora, é nosso. então, eu queria que você contasse quem é o Roberto, o que o Roberto faz, onde ele se esconde, o que ele come. Meu Deus do céu, é uma história muito longa. Eu comecei na indústria automobilística muito jovem. Comecei com 14 anos como gerente Na verdade, comecei como trainee, né? Mas eu com 22, 23 anos fui ser supervisor e depois gerente de recursos humanos com 25 anos, né? De uma empresa que tinha o segmento automotivo, né? Mas era uma empresa local, brasileira. Depois eu fui convidado para ir para a General Motors do Brasil, né? Para ser o head de marketing na GM do Brasil. Lá em São Caetano já? São Caetano já. Né? Isso. Põe assim o microfone mais perto dele. Pode movimentar aí. Ó. Isso no famoso Portão 1, da Avenida Goiás, em São Caetano. Você conhece bem, você é de lá, daquele lado lá, né? Do ABC paulista, né? Foi uma escola fantástica. Quando a Nissan começou a operação no Brasil, primeira operação Nissan junto com Renault. Foi a primeira aliança na produção da fábrica em Curitiba, ou São José dos Pinhais, né? E eu fui convidado para cuidar de marketing dentro da Nissan. Né? Foi um desafio muito grande. E por que eu saí naquela época de marketing de GM para ir para a Nissan? Porque eu sempre busquei na minha carreira aprendizado. Onde tinha mais aprendizado eu buscava. E lá eu teria o desafio de lançar todo um line-up, toda uma linha de produtos no Brasil pela Nissan. Então, quando eu cheguei lá, era a Renault, né? Centenas, se não milhares de funcionários dentro do complexo Ayrton Senna, da fábrica Renault, e um cantinho lá com 15, não mais do que 20 funcionários da Nissan, né? Alguns japoneses, nem não tinha presidente, não tinha nada e tal. E eu como head de produto, marketing, tinha que ir para o Japão e trazer todo o line-up de produtos do Japão para o Brasil para começar essa operação. Foi muito interessante. Então, na época, aprendi bastante com os japoneses, ficando esse tempo no Japão.
pude lançar no Brasil 350Z, Sentra, Xterra. Nós tivemos a Frontier e a Xterra, foram os 2 primeiros carros produzidos junto com a fábrica da Renault em São José dos Pinhais, por causa dessa aliança, né? Hoje eles têm fábricas separadas, uma em Resende, no Rio, outra em São José dos Pinhais, mas na época tudo junto, né? E foi um desafio muito grande para mim trabalhar nessa empresa japonesa, de uma cultura americana para uma empresa japonesa. Fiquei um tempo lá, minha família, né? Somos cidadão canadense também, indo ao Canadá. Nosso filho era recém-nascido, vamos educar o filho onde? No Canadá, principalmente naquela época se procurava muito isso fora do Brasil. E aí resolvemos ir para o Canadá. A família foi para o Canadá e eu saindo da Nissan para ir para o Canadá, quando o CEO da Hyundai, que também estava começando a operação, disse: olha, nós estamos buscando uma pessoa para fazer o que você fez na Nissan e não estamos encontrando. Então gostaria que os coreanos conversassem com você, porque a gente brasileiro aqui não decide. Esse CEO era brasileiro, é brasileiro, né? E ele me representou aos coreanos, eu fui lá muito despretensiosamente, porque eu disse: eu não tenho interesse, eu estou com família no Canadá. Mas conversa vai, conversa vem, os coreanos por alguma razão gostaram muito de mim e disseram: queremos é você que vai tocar o projeto. Aí eu disse: não posso, a família está no Canadá, eu tenho que ir para o Canadá. E aí eles me explicaram todo o projeto. Nós vamos lançar um carro que vai ser o HB20, né? E você, nossa, logo o HB20. Você vai ser um sucesso. Você não tem isso no seu currículo. Também você vai ter que nomear 200 concessionários em 1 ano e meio, porque a fábrica nossa que nós estamos construindo em Piracicaba vai produzir em torno de 200 mil carros. Tem que ter mais ou menos 200 concessionários, que a gente chama nessa indústria de throughput, que é o volume de vendas por ano. Tem que dar mais ou menos 1.000 carros. E você vai ter isso no seu currículo. E você vai ter no seu currículo o carro do ano e etc, etc. E você vai criar uma rede de concessionários que ninguém criou ainda nesse país, né? Que vai ser uma rede separada, né? Nós tínhamos um importador, então você vai ter carros nacionais num tipo de concessionários, e os importados, o importador continua produzindo e vendendo, né? Na época o Caoa, né? Então eu disse: puxa vida, isso é muito interessante. Avisei a família, né? Evidente, tomei um cartão amarelo, mas fiquei com o cartão amarelo por esses 30 anos aí. E eu aceitei esse desafio de ir para a Hyundai. Foi maravilhoso o desafio. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque eu estava só no Brasil. E foi muito interessante esse projeto, né? Eu era o gerente geral de vendas e desenvolvimento de varejo e concessionários. E foi fantástico, né? Quando eu tomei a decisão, então, de ir para o Canadá. Disse: não, vou ter que voltar, a família está lá, eu tenho que tomar uma decisão. Eu sempre botava essas decisões mais profissionais na frente, né? E eu disse: não, eu tenho que ir, meu filho está lá, minha esposa está lá. Depois de 2 anos eu resolvi sair e ir para lá. Como que você fazia? Você ficava pingando um pouco no Brasil e um pouco no Canadá? São Paulo. Toronto, São Paulo. Na verdade, naquela época não se usava muito home office, então eu voava muito, ficou muito cansativo. Ou eu ia, ou a minha esposa vinha, né? Então eu resolvi... E nessa época filho pequeno também. Filho pequeno também, né? Mas já estava na escola, enfim, especialmente na América do Norte, quando o filho vai para a escola, já não é mais teu filho. Então você já solta mesmo, não tem essa conexão tão familiar como a gente tem aqui com os filhos. Mas, evidentemente, é filho e você queria estar próximo, né? Só que nesse interim, eu também recebi um convite, né, da Porsche para ir para os Estados Unidos, né? E ser responsável por América Latina, e um dos projetos era começar a Operação Brasil, né? Na época, a Porsche Brasil vendia mais ou menos 300 carros, o México vendia mais ou menos 1.500. Ainda no marketing, não vendas, CEO ainda. CEO ainda. Não, mas como head de região. Né? Então já tinha algumas responsabilidades que, evidentemente, o CEO tem que ter no dia a dia. Né? Então passei por Porsche, né? Depois de um bom tempo também, uma decisão muito difícil, que foi uma grande empresa que eu trabalhei, adorava trabalhar na Porsche, mas resolvi ir para o Canadá, para a General Motors. Pelo meu relacionamento com o Brasil, as portas se abriram para ser o head de vendas da General Motors de 4 marcas: Cadillac, GMC, Chevrolet e Buick. Né? O Brasil tem uma marca, eles têm 4, né? Na América do Norte. E foi uma experiência fantástica, evidentemente, já tinha conexão também com a General Motors. Né? Depois de 4 anos e meio, mais ou menos, na General Motors, a BMW do Brasil, né, me contatou, isso foi através de Munique mesmo, para vir ao Brasil assumir a diretoria, né? Ser um Chief Commercial Officer e um diretor comercial da marca no Brasil, porque a marca naquele momento estava numa situação realmente complicada, terceira no mercado, Audi, Mercedes liderando naquele momento, né? E nós com as fábricas do Brasil indo embora, no caso Mercedes fechou, a própria Ford saiu do Brasil, então era um momento complicado que só uma coisa salvaria, né? As suas decisões de produto, né? E você realmente recuperar o mercado. Foi aí que a BMW recuperou o mercado e hoje tem mais de 40% no que a gente chama de segmento de luxo, segmento premium, como a gente chama, né? E realmente foi uma história muito bacana. Depois da BMW, voltei ao Canadá, né? Estava trabalhando em Vancouver,
num grupo muito interessante chamado DUIC. E eu já tô cansada. Já, né? Mas esse é o problema de falar com quem está há muito tempo na indústria. Foi quando o grupo... Quantos anos tu tinha nessa época, mais ou menos, Roberto? Qual época? Essa época que tu volta, que tu faz essa volta toda e ajuda a BMW a retomar o mercado. 52 anos de idade, né? Não, 50 anos de idade, né? E aí o que acontece? Aí eu sou convidado para assumir o Grupo Sojitz no Brasil, que é um grupo japonês, né, que tem várias divisões no mundo todo, várias divisões, e tem uma divisão chamada divisão automotiva, né? Então, entre muitas coisas que a gente faz na divisão automotiva, né? Tem a parte de aviões também. Tem parte de aviões, tem a parte de mineração. Por exemplo, no Brasil, a gente tem parcerias estratégicas com grandes mineradoras no Brasil. Estamos super focados na parte de minerais raros, mesmo para a construção de baterias, vai ser muito necessário, né? E a divisão de concessionários precisava de um CEO, presidente, né? E também para assumir o conselho dessa divisão no Brasil, né? Como chairman do conselho, e me convidaram, então, né, disseram, olha, pensamos em vários nomes, mas ninguém consegue fazer o que a gente precisa que não seja você. Então, houve uma insistência para que eu regressasse, foi muito difícil, porque a família não queria regressar, nós já tínhamos tomado uma decisão de que a nossa vida seria no Canadá, mas depois do desafio ser colocado, você avaliar toda a situação, ver o quanto essa empresa estava precisando realmente de mudanças, isso me convenceu, mais um teste, né? Eu acho que é isso que é muito gostoso, você olhar e dizer, eu posso, vou lá e vou fazer esse troço, andar. E eu não tinha nada a perder, porque as conexões que eu tinha, e para você ter uma ideia, quando eu saí da BMW, eu tive um convite para ser CEO de uma outra marca do segmento premium no Brasil, não vou citar o nome da marca aqui, e eu tive que dizer não por questão de família, por estar indo para o Canadá, né? Mas, depois de 6 meses, fui contatado, passaram-se 8 meses, eu disse não, 10 meses não, 1 ano não. Depois de mais ou menos uns 14 meses, eu me convenci de que eu deveria vir para o Brasil, né, e assumir esse grupo. E pesou muito ter sido esse grupo, que é um grupo de concessionários, mas é uma multinacional japonesa, né, e muito grande. Sojitz, né? É uma corporação. O Grupo Sojitz é uma corporação. Então eu disse, olha, puxa vida, não é um negócio pequeno, é um negócio muito grande, né? Então é um grupo que nós temos o capital, nós temos a inteligência, nós temos o benchmark, nós temos o suporte de todo o nossa casa matriz ou headquarters no Japão para fazer aquisições e a gente expandir no Brasil, né? E a gente, então, depois de muita conversa, eles tiveram muita paciência, eu pedi 4, 5 meses por questão de família para poder me ajustar e aí regressar, e eles esperaram todo esse tempo. Então, hoje estou aqui muito feliz, longa história, mas quando a gente passa dos 50, né, a história se torna um pouco mais longa do que o normal. Maravilhoso, maravilhoso. E eu te ouvindo, me vem algumas coisas na cabeça. Eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês dois me respondam. Claro. Mas me vem muito essa coisa as empresas te quererem a tua expertise, várias empresas, e as decisões que vocês têm que tomar, que a gente tem que tomar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira, né? Então, são decisões de estômago, a gente fala muito disso, né? Não é uma coisa fácil. A gente se especializa tanto e a gente fica bom nas coisas, a ponto das empresas quererem a gente, das empresas fazerem pressão na gente de tipo, ó, eu quero que tu seja o CEO, eu quero que tu seja o responsável, né? Porque a gente fala muito em CEO aqui, mas a gente tá falando em liderança. No fim, vocês são líderes. No fim do dia é liderança, é isso aí. Né? Aí a minha pergunta para vocês é... O Rogério, eu sei a resposta, né? Mas vocês sempre tiveram esse sonho de ser líder? Porque líder é vocação, é suor, né? Ser líder não é fácil. Como é que foi para vocês se perceberem líderes? Aí pode ser o Roberto que começa a resposta. Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Eu nunca pensei ser um CEO. Eu acho que a liderança, ela pode ser desenvolvida, mas eu acredito que no meu caso, eu já tinha essa capacidade de tomar as decisões. E uma das palavras que eu mais uso para me definir nessas decisões sempre foi a coragem. Né? Eu sempre tive muita coragem de tomar decisões. Eu sou uma pessoa que me considero e escuto outras pessoas, né? É muito intensa. Né? Eu tenho um desses também. Então, eu sempre digo que às vezes uma decisão não perfeita, ou que não seja a melhor, é melhor do que não tomar uma decisão. Então, eu adoro tomar decisões e desde muito novo eu já tinha essa capacidade de tomar decisões. Eu acho que também o fato de nunca ter sido uma pessoa, né, desde jovem, que se satisfazia.
né? Nunca fui uma pessoa satisfeita com a mediocridade, com isso aqui é o que dá para fazer. Não, eu sempre me coloquei muita, pode-se dizer, pressão para fazer bem feito. Seja no trabalho, seja ele sabe, né? Nos esportes, quando a gente corre, a gente está sempre tentando buscar o seu limite, né? E isso foi uma das coisas que eu acho que naturalmente me levou a posições de liderança. Mas evidentemente não é só isso. Eu acho que você ser líder é você ser respeitado, é você ser aceito, né? Isso tem que ser um processo natural. As pessoas são muito espertas, inteligentes, capazes de saber quem é o líder que está pensando em si, né? Ou está pensando no time, né? E acho que ser genuíno, ser honesto, ser transparente, mesmo que a transparência venha a causar dor, é fundamental. E uma outra coisa, tem uma expressão em inglês, né? Desculpa usar o inglês, mas walk the talk, caminho que você, né? Fala, ou seja, faça o que você fala. O que você fala. Significa basicamente, seja o exemplo. Olha lá. Aqui, ó, a gente tem o livro. Ah, é? Leitura obrigatória. Deixa eu ver. Roberto. Então, nossa audiência conhece, é uma leitura obrigatória aqui. Falamos Olha sobre aqui, esse ó. livro. Olha aqui, os empresários estão assistindo o Walk the Talk. Seja o exemplo, né? O exemplo é todo mundo, quando você está no topo da empresa, todos observam você. Então, se você passar por cima de um papel que está no chão, vamos dizer, no pátio ou dentro da sua empresa, e você não pegar e botar no lixo, você vai ser observado. Agora, você quando pegar e botar no lixo, não precisa nem olhar para os lados, alguém vai ver que você fez também, né? Então, seja um exemplo, né? Isso tem que ser natural. Você faria isso na sua casa? Faria. Por que não fazer na sua empresa, né? A gente vê muito ainda de pessoas cuidarem melhor da sua casa do que a empresa. Só que ficam quase nada em casa, ficam muito mais dentro da empresa. Então, eu particularmente nunca entendi isso, né? Isso é natural, nunca entendi, não importa qual a empresa que eu trabalhei, eu sempre fiz o meu melhor. Nunca pensando na questão financeira primeiro, nunca pensando, mas pensando de que é gostoso fazer algo que você sinta-se bem, né? E que você consiga passar para as próximas gerações, né? Que você está fazendo. Ensinar é uma coisa muito legal. Todos nós começamos jovens, como as empresas começam pequenas, e alguém nos ajudou, alguém nos ensinou, ou serviu de exemplo, né? Por que não passar isso para as próximas gerações e devolver um pouquinho para a sua sociedade? Que bom poder ser essa pessoa, né? O Rô traz muito isso. Isso conta por uma outra voz, que era o que eu queria trazer aqui hoje, né? Quando as pessoas me perguntam, Roberto, o que um CEO faz? A minha resposta inicial é sempre a mesma, né? Um CEO é o guardião da cultura. E aí vem você explicando isso por um outro ângulo. Porque é isso que a gente faz, né? O mais importante que a gente tem a fazer como primeira tarefa é cuidar da cultura da nossa empresa, da onde a gente está. E quando fala nossa, é independente se ela é nossa pela propriedade ou porque você assume a propriedade daquilo. Né? Eu conto histórias aqui, eu preciso trazer minha mãe aqui, né? A minha mãe sempre me ensinou isso, né? Se você for fazer um negócio, faz o melhor. Se você for ser o faxineiro, seja o melhor faxineiro. A minha história começa carregando pasta. Eu era o líder da carga de pasta. Eu era o auxiliar do office boy. Ele era o melhor carregador de pasta. Eu fui o melhor carregador de pasta que esse país já viu. Eu inventei a história da pasta cor-de-rosa. Então... isso que o Roberto falou se traduz no que a gente traz, e é legal ter isso falado sobre uma outra perspectiva, sobre um outro ponto. Então volta um filme na minha cabeça. Te dá até um alívio, né? Me dá um alívio de ver que vejam, a empresa grande, para você que tá vendo a gente aí, que é empresário e tá pensando, mas o Roberto tá lá numa empresa multinacional gigante. Não, ele começou numa empresa que tinha 15 pessoas. E isso foi construído. A empresa grande é a empresa pequena que fez a coisa certa. E aí, neste ponto aqui é que eu quero. Volta 2 passinhos, Roberto, porque às vezes o empresário tá assistindo a gente e acha que a gente começa tendo 1,80 m de altura. Não, a gente é bebezinho e vai evoluindo, assim como a empresa, né? A empresa é viva, elas são as pessoas. Eu sempre digo na minha empresa lá, né, até por estarmos num grupo fortíssimo, digo, olha, dinheiro para comprar, capital para comprar prédios, equipamentos, os nossos produtos, a gente tem. A diferença vai vir das pessoas, né? E às vezes as pessoas me diziam assim, puxa vida, você chegou longe, você foi executivo de 7, 8 grandes empresas mundiais, conhecidas mundialmente. Eu digo, como você chegou lá? Eu digo, sim, um monte de razões, de competências minhas, mas também Trabalhei um monte. Mas eu sempre vi um pouco assim, o Brasil, infelizmente...
Hoje mudou muito, mas na época que eu estudava, eu percebia, faltava muita oportunidade para muitas pessoas boas. Então você vencia no Brasil, na minha opinião, naquela época especialmente, por sua competência, claro, sempre, mas também porque existia muitas pessoas que não tinham condições de estudar. Né? E é evidente, eu sempre trabalhei e estudei, sempre fiz. E no Brasil tinha uma coisa, você estudava em universidade paga, como eu pagava, privada, porque você tinha que trabalhar. Né? Eu não conseguia ir para a pública, eu precisava trabalhar. Então, federal era o contrário. Né? Então, era um pouco assim naquela época. Hoje deve ter mudado, não sei. Mas o ponto eu acho que, voltando ao ponto de as empresas e as pessoas, elas são muito parecidas. Eu acho que se cada colaborador da sua empresa pensasse como se ele fosse uma empresa, ele entendesse que ele é a reputação profissional dele enquanto ele está dentro da empresa, eu tenho certeza que ele cresceria mais. Né? E aí, voltando, eu gosto muito de trabalhar com jovens, adoro os jovens, porque os jovens, eu olho para eles assim, digo assim, cara, você pode ser o que você quiser, nada impede. Né? Por quê? Porque você nunca se imaginaria CEO com 20 anos de idade, 18, 22, 23. Você não se imagina, você não sabe o potencial que você tem. Você pode ser presidente da república, se quiser. Entendeu? Você tem astronauta. O que você quiser. Então, os jovens, eu tenho o maior respeito. Eu sempre brinco com meus colegas, digo assim, respeita esses meninos aqui, ou essas meninas aqui que são jovens, porque eles podem ser CEO, seu chefe no futuro. Né? Eu já estou puxando o saco da meninada aqui dentro, que eles podem ser meus chefes. Vai que eles viram meus chefes. Mas brincadeiras à parte, o que é bom é isso. A gente tem... Todos nós temos as mesmas oportunidades. Né? E eu estudei, o que é gostoso de estudar numa universidade que faz businesses, que a maioria dos meus colegas eram todos filhos de empresários. Né? E o mais gostoso, porque eu não era filho de empresário, era quando chegava ao final do curso, aconteceu isso comigo, né? Nota 9.7 de conclusão de curso. De puxa vida, cara. Aí vamos ver os meus colegas que tinham uma situação financeira muito melhor, né? Tudo notas mais baixas, né? Então, por quê? Porque o cérebro de todos é do mesmo tamanho. A ambição aqui é diferente, né? Ou a preparação, ou entender a sua missão na vida, de tentar realmente fazer diferente, né? Às vezes, isso é muito pessoal e não tem certo e não tem errado. Cada um tem o seu desafio, mas eu nunca pensei que poderia ser um dia um CEO, né? Não passou na minha cabeça, e isso começou a acontecer naturalmente, né? Você começa... Porque a consequência tem que ser mais importante, né? Você tem que pensar... Isso é igual você trabalhar por dinheiro. Eu, particularmente, acredito que o dinheiro tem que ser uma consequência, né? Das suas decisões e do que você está fazendo. Você tem um valor. Você escravo do dinheiro e sofrimento. Exato, né? Porque não existe... Toda empresa quer os melhores. Se você for um desses melhores que a empresa quer, ou esta ou aquela vai pagar por você. Então, seja bom, né, naquilo que você faz, seja o que for. O serviço mais simples, seja o melhor. Eu acho que essa experiência que o Rogério teve, eu acho que sempre eu tive na minha cabeça de sempre, se eu peguei para fazer, vou fazer da minha melhor maneira possível. E escutei algumas vezes, a empresa não é sua, por que você tem insônia? Eu tenho insônia porque eu tenho responsabilidade, porque eu quero ser o melhor. Né? Isso é muito gostoso quando você vence, quando você consegue ter uma multidão atrás de você e você olha para trás, centenas de pessoas acompanhando esse sucesso junto, né? E felizes nisso. Nossa, é maravilhoso. Agora, o Rogério... Não, vou chorar aqui com você. Que isso. E eu acho que quem tá vendo também. Com exceção do... eu nunca pensei que ia ser um CEO. Ô, Roberto, eu tinha certeza. Eu falava para todo mundo. Eu trabalhava numa empresa... o Marcelo é meu sócio até hoje, a gente tem 26 anos de história junto. Eu nunca trabalhei como empregado, nem no meu primeiro dia. A gente esfregava o chão, eu tava contando isso ontem. A gente esfregava o chão para manter o chão limpo, a gente dividia PF num trailer. Olha só. Cara, e eu trabalhava no primeiro dia como se fosse tudo meu. E eu falava para todo mundo, tinha 4 pessoas ali. Você imagina eu, com 17 para 18 anos, falando para as pessoas, um dia eu vou ser o presidente, vou mandar na toda. Eu falava isso. E põe um Luan. E nós vamos ter 300 funcionários. Eu conto isso numa palestra, né? E aí vai ter não sei como. Cara, eu subo as escadas hoje, lá na Luma. O dia que você estiver em São Paulo, a gente vai lá visitar. A gente faz o vídeo lá, tem o chãozinho quebrado lá. E é o único lugar. A gente acabou de fazer uma reforma esse ano no prédio todo. É um prédio inteiro nosso lá. E o chãozinho quebrado fica lá. O Rogério não deixa ninguém arrumar as escadas. É o degrauzinho que eu falava, cara, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Exatamente. Nunca. Isso é muito importante. Nunca.
Roberto, eu senti o cheiro daquela empresa. E nem para onde você vai. Me arrepia de falar. Eu me lembro do cheiro, quando eu chego na Luma, aquela cor do carpete, a galera trabalhando, e o cheiro que tem lá é o cheiro que eu sonhava na minha cabeça quando eu falava, vou mandar em tudo, eu vou ser o presidente. E não era pelo presidente, não era pelo dinheiro e tal, mas a honra de fazer bem feito, uma jornada. E aí quando a gente olha para trás e vê a jornada, você fala, caraca, foi uma jornada incrível. É incrível poder sentar aqui do lado de uma pessoa como você, da Robertinha, que está ajudando a construir a outra jornada e ter a oportunidade de a gente dividir a nossa jornada, porque por mais que a gente não saiba, a gente está ajudando uma galera. Tem uma galera que vai ver a gente aqui e a gente é inspiração. E aí você olha os detalhes do que foi feito, como foi feito. Esse dia a dia que eles vivem pedindo pra gente contar, né? Tá aí na prática. E como foi? Me fala, e como que é? E como é ser um CEO? Ser um CEO é isso daí, é cuidar de gente, é cuidar da cultura, é se esforçar, é acordar de madrugada preocupado, porque tem uma legião de pessoas que dependem de coisas que a gente vai pensar, tem que tomar as decisões difíceis. Eu falo no dia a dia, nos treinamentos que a gente faz, né? Quando você não toma uma decisão, Roberto, você já tá tomando uma decisão. Não decidir é a mesma coisa que decidir deixar para qualquer um fazer. Então, quando você não toma uma decisão, você já tomou uma. Você tomou a decisão de não tomar uma decisão. Então, tem que tomar decisão de estômago. A gente tem que estar à frente. É a gente que entra na linha de tiro para não deixar ninguém que está junto com a gente se machucar. E decisão, me permite? Decisão, às vezes, não diria na grande maioria das vezes, por favor, a decisão ela tem que ser pela floresta e não pela árvore. O que eu quero dizer com isso? A cultura que ele falou. Luan, escreve grande esse, assim, ó, pela floresta. Pô, essa analogia eu nunca tinha ouvido. Falamos tanto nesse tão importante assunto que é o meio ambiente, né? Então vamos homenagear o meio ambiente agora aqui falando da floresta. A floresta é a cultura da empresa. A floresta é a sustentabilidade de longo prazo da empresa. Acho que um grande erro que se comete às vezes, né? Não sei se por CEOs ou diretores, mas você percebe muitas decisões ou são emocionais, ou são para si, ou são para alguém. Então você sempre tem que fazer a pergunta, isso daqui é bom para a cultura, para a floresta? Essa decisão é para quem? Ela está alinhada com os nossos valores, com os nossos propósitos, com os nossos princípios, né? E quando eu digo nossos, pensa nos sócios, pensa no cliente, né? E pensa na maioria dos funcionários. Eu tinha uma frase que eu usava anos atrás. Se eu sou CEO dessa empresa, 100% aprova tudo que eu faço, tem algo errado. 50% reprova, também tem algo errado. Interprete como queira, né? Então, trabalhe pela floresta. Quando você tiver a dúvida, pense na maioria, pense na cultura da empresa. A cultura, ela tem que ser forte, ela é inegociável, e a solidez de médio e longo prazo da sua empresa, alinhado com os princípios, valores e, evidentemente, os compromissos com sócios e clientes, isso tudo junto tem que ser muito mais forte do que qualquer coisa quando você vai tomar a sua decisão. Que legal, estamos no caminho certo. E esse é o estômago. Gente, ouvindo vocês falar, eu só consigo pensar em honrar o passado. Esse é o papel do CEO, né? Honrar o passado, cuidar do presente e planejar o futuro. Né? Eu vejo. Pô, que legal, né? Pensar. É tanta coisa que dá pra falar aqui agora, né? A gente fala tanto do tripé. Antes de começar aqui de bastidor, a gente tava batendo um papo aqui e tem uma outra coisa que o CEO faz. Eu vou jogar a bola sempre pro Roberto aqui. Pergunta difícil pra mim. Eu vou colocar aqui quem no manda jogo. ser convidado, né? E ele o camisa 7 ou camisa 10. E como que é ele que se vire, né? É o Roberto que lute. Ele que lute. Mas eu tenho um pensamento que eu tenho fomentado esse pensamento na minha cabeça. Eu respondi pro nosso português do coração, né? Ele é mineiro, mas ele vive em Portugal e a gente tem umas discussões filosóficas no Instagram ali. Eu gosto muito de trocar com ele. E aí ele tá lá formulando os pensamentos dele, a gente troca umas mensagens e eu fiz uma resposta para ele de um negócio que eu tenho pensado muito e eu comentei contigo hoje, antes da gente abrir o microfone aqui. A gente tá numa vertente aqui que eu acredito e sempre acreditei. As empresas são compostas por um tripé. Então são processos, tecnologia e pessoas. Esse conjunto da obra, se ele funcionar perfeito, a pequena empresa vai virar a grande empresa. Por quê? A grande empresa foi o que a pequena empresa fez certo, que foi se transformando. E aí, cada etapa, a gente vai ajustando esse tripé para ele ter um equilíbrio.
né? Eu olho as câmeras aqui, o que o LAN faz, como você conecta, e eu fico pensando no tripé. Caramba, por que não são 4 pés? É porque o tripé é o esquema perfeito. Mas no tripé de pessoas, processos e tecnologia, se tudo der errado, são as pessoas que vão fazer a diferença. E aí a gente tem discutido muito sobre inteligência artificial, a tecnologia e como a gente vai fazer para depender menos das pessoas. E quando a gente conversa aqui, Roberta, a gente tem sempre o mesmo questionamento. Olha, vou pedir pro pessoal que está assistindo a gente fazer comentário aqui se alguém aqui tem problema de gente. Ou para contratar, ou para treinar, ou falta de, ou não consegue contratar. A mão de obra E aí me vem esse questionamento, eu abri esse questionamento com você. Vamos falar no ar, né? E é assim, ó, a gente colocar tecnologia, óbvio que sim. A gente precisa de processo bem definido, óbvio que sim. Mas as pessoas são a coisa mais importante que a gente tem. E eu não acredito que depender menos de pessoas é o caminho correto. Eu acho que a gente tem que investir mais nas pessoas, trabalhar mais as pessoas, ajudar com que as pessoas estejam prontas. Ó, veja, a gente fala isso, eu não combinei com o Roberto aqui, ó, é coisa da cabeça dele que ele tá trazendo para você do que é importante. A gente tem que se preparar, a gente tem que estudar, a gente tem que ser o cara escolhido para ser o melhor, né? Seja o melhor, o resto é consequência. E aí, como a gente devolve isso, né? Eu sempre pensei, minha mãe sempre falava isso, filho, você tem que estudar, você tem que se preparar, e eu tenho isso na cabeça, e é o que eu faço com meu filho, é o que eu faço com quem tá em volta, e eu tenho essa, eu ia falar um outro palavrão aqui, mas eu tenho essa ganância, essa garra de devolver e ajudar as pessoas a treinar, e a gente recebe muito de volta disso, sabia, Roberto? É um carinho imenso, né? Falar, caramba, eu aprendo muito com você no podcast, eu sempre pensava aqui, né? Eu falava com o Roberto, cara, mas eu vou ensinar o quê? A gente tá ensinando. E as pessoas estão aproveitando. Rogério, vamos botar isso pra fora, tem muita coisa. Vamos falar disso. E eu tenho um amigo que eu também tava falando antes aqui, e ele sabe um monte de coisa legal. Eu falo, pô, vamos fazer um podcast, vamos ensinar isso pras pessoas. Então, voltando, Roberto, qual que é o centro da ideia? E aí, você que lute pra contar essa história aqui, né? Cara, como a gente vai cuidar mais das pessoas? Como que a gente vai desenvolver mais as pessoas? Eu tô traçando esse caminho aqui e eu tenho cada dia mais certeza disso, cara. Não é a tecnologia pra gente se livrar das pessoas. Definitivamente não. É ferramenta de apoio. Definitivamente não. Eu acho que... Como que a gente vai preparar as pessoas para que a tecnologia realmente entregue o que ela tá prometendo? Eu acho... É muito interessante porque tudo que a gente ouve falar é AI ou inteligência artificial, né? Eu concordo com a Roberta. Eu acho que... Eu vejo isso como uma ferramenta. Eu acho que o que a gente está passando hoje, a gente passou quando entrou a... Quando começou quando começou a Revolução Industrial, a internet, os empregos vão acabar, etc e tal. Vai haver, sim, uma transformação. Nós temos que preparar o sistema educacional, universidades, escolas, etc., para esse momento. Tem um grande debate, né? Isso é o mais complexo. Os estudantes... Coisas assim que ninguém sabe a resposta certa, talvez, mas o estudante pode ir para a aula e usar o celular durante a aula, não pode. Enfim, tem muito debate porque a sociedade está numa grande de uma transformação, mas pessoas têm vida, né? E isso não vai acabar, né? O Rogério falou uma coisa muito interessante, muitas coisas interessantes, mas uma coisa que ele disse assim, olha, é importante a gente nunca esquecer de onde veio, né? A humildade, é isso que ele quer dizer, né? É super importante. Mas eu sempre tenho uma expressão também em inglês que eu sempre usei os 2 H's em inglês. Humble and hungry. Muito humilde, mas muita vontade de vencer, de fazer diferente, e ter a gana de estar sempre aprendendo alguma coisa nova, né? Bom, isso vai te possibilitar usar os processos, as ferramentas, né? De uma forma muito melhor, né, evidentemente, para você diminuir, por exemplo, em produtividade, ter muito mais eficiência naquilo que você faz na sua vida, né? Eu, por exemplo, quando falo de eficiência, não penso só no trabalho, eu penso no meu dia a dia também. Ontem eu saí da empresa quase 8 da noite, super chateado comigo, por uma questão de problema de eficiência no meu dia lá, né? E eu tive que ficar um pouco mais, mas detestei, não é normal eu fazer isso não. Acho que a gente tem que administrar o tempo muito bem feito. Eu prefiro ir para casa, ter insônia, do que ficar no escritório lá plantado sozinho, porque eu gosto de gente na minha volta também. Então, a questão da inteligência artificial, ferramenta, na minha opinião, vai ajudar muito? Vai. Não podemos subestimar? Não. Mas nós temos que usá-la de forma inteligente. Né?
Nós temos um papel como líderes, na nossa experiência como CEOs e falando com a nossa audiência, com a tua audiência, Rogério, que eu acho, lembrando um pouquinho, você falou do tripé e eu lembrei da pirâmide de Maslow, né? Sim, o gostoso perfeito. de chegar no patamar que a gente chegou, das experiências que a gente passou, porque ninguém chega na posição que nós chegamos sem ter tomos, evidentemente, né? Eu acho que isso é para ajudar os empresários, as pessoas que querem, os mais jovens, né, minimizar a jornada deles, né, nos tomos que a gente tomou, talvez mostrar alguns caminhos que o tomo vai ser menor, né? E eu adoro isso, por quê? Porque eu lembro bem, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, aquela ambição, vamos vencer, não pensava em ser CEO, mas pensava em ser alguém, né? Ganhar mais, aquela coisa e tal, e fazer bem feito, né? Com 30 e poucos anos, ok e tal, com 40 e poucos anos, diz, poxa vida, comecei a entender que nós temos que lembrar das origens, mas que você também tem data de validade. Por isso que o livro que eu estou lendo hoje chama-se The Life Cycle of a CEO. Né? É muito interessante, acabou de ser lançado. Tanto que eu pedi que viesse pela Amazon dos Estados Unidos, né? The Life Cycle of a CEO. Seria o ciclo de um CEO. De vida do CEO, né? Então, hoje eu vejo, juro para vocês, que eu vejo assim minha posição e digo assim, cara, se eu trabalhar muito mais, eu vou ganhar mais por isso? Não. Eu vou me realizar muito mais por ter trabalhado? Um pouco mais, sim. Mas o que mais me realiza é ajudar as pessoas a chegar aonde eu cheguei. Né? Você tem que ter essa coisa, e é muito gostoso. Eu tenho uma grande amiga que hoje ela está como número 1 da Lexus do Brasil. Né? Trabalhou comigo e foi uma das pessoas que eu diria mais sofreu comigo. Mas ela teve muita resiliência, nunca foi, eu sempre brinco com ela, você nunca foi banheiro chorar não das broncas que eu dava? Ela disse, nunca. Então ela foi muito forte, chama-se Nancy. E ela foi meninas, vocês que não estão no momento certo, pode parar de chorar. Pode parar de chorar, pessoal. E ela sempre ouviu. Ela chegava para mim, ela fazia minhas apresentações e dizia assim, nós tínhamos as reuniões com os jornalistas e tal, com os funcionários. Meu Deus, eu sou a Nancy do Eu Rogério. dizia assim... Eu lembro que uma vez eu disse para ela, isso é o melhor que você pode fazer? Ela disse, não, se tiver um pouquinho mais de tempo, faça melhor. Não, então faça melhor. Chegou no dia seguinte, olha, isso daqui, tem certeza que isso é o melhor? Não, me dá mais uma hora, eu faço melhor. Na terceira vez... Não acredito que isso aqui é o melhor. Ela disse assim, isso aí é o melhor. Eu digo, então agora eu vou usar. Porque agora você mostrou confiança. Né? Ela nunca esqueceu isso. No processo que ela participou, ela nunca troca de emprego, modéstia à parte, sem trocar ideia comigo e sem trocar ideia, às vezes, sobre a entrevista. Me prepara para a entrevista. Né? O que eu posso mostrar na entrevista e tal. Então isso é muito legal porque esse é um exemplo. Tem outros, evidentemente. Isso é gostoso. Você ser procurado para ajudar alguém que já está numa posição de C-level, né? Já é um CEO. Então, isso é muito gostoso e faz a gente ficar muito humilde, sabe? Eu penso assim, puxa vida, porque para mim, né? Talvez não seja a melhor pessoa, né? E não estamos falando de síndrome de impostor, porque eu não tenho isso. É muito mais para dizer assim, poxa, que legal, mas isso tira um peso seu. Quando você tem os desafios como CEO e você está nesse patamar... Você sente-se um pouco melhor, assim, dizendo, cara, mas se tem gente me procurando, eu acho que eu fiz algo legal nessa vida, né? E por que não valorizar? Tem aquela coisa a humildade, mas tu também tem que ser orgulhoso no sentido de, olha tudo que eu construí, olha onde eu cheguei com as minhas mãos, com o meu esforço, né? Então, não é ser desumilde quando eu falo isso muito, né? Mas tu não tá sendo humilde. Não, isso é um fato. O fato é esse, né? Estou na posição de CEO, sou CEO, né? E diferente de... A gente tem que ser humilde, mas a gente tem que ser contundente também. A gente tem que ter a consciência de que a gente também faz a diferença. Eu sofro muito dessa guerra em alguns momentos. Ontem eu estava conversando com esse meu amigo que eu te falei. E aí eu falo, cara, tem um monte de coisa importante que você sabe e você não sabe que pode dividir. Você falou essa frase, né? Que você não sabe que sabe ainda. E esse é o meu dia. Tem um monte de coisa que eu não sei que sei. Mas tem coisas que eu sei e eu tenho aprendido a ser contundente. Beleza, isso daqui eu sei. Isso aqui eu quero dividir com as pessoas. E a gente aprende muito dividindo. É muito legal. Muito. É muito legal. E aprende a brigar por aquilo também, né? Você sabe, eu comentava antes, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham em empresas de grandes consultorias do mundo afora. Né? Comentava com você, um está em Hong Kong, outro está em Londres e outro está em Nova York. São grandes empresas, né? Estamos falando aqui McKinsey, estamos falando de Boston Consultant e tal. E quando eles querem trocar ideia de indústria automotiva, uma das pessoas que eles ligam sou eu. Gente, eu acho tempo. Às vezes eles estão num fuso horário
totalmente diferente, digo, não, 10 da noite, posso. 11, posso. Porque nessas interações de dar a minha opinião, eu aprendo demais. Tu tá te desenvolvendo ainda. Por que tá me perguntando? Ontem me ligou à noite para falar de um negócio bem interessante, né? O futuro da indústria e tal. Mas por que você está me perguntando isso? E aí eles acabam, evidente, né? O que é público, eles podem falar, o que não é público, eles não podem, mas acabam me dizendo assim, é porque está havendo essa necessidade aqui de alguns clientes. E aí o papel deles é pegar a informação, chegar no cliente com relatórios, eu sei que tu precisa, está aqui a resposta, me paga por isso. A tendência então você essa. aprende conversando e trocando com as pessoas, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Que você comentou, Rogério, né? Muitas vezes a gente não sabe que sabe. Mas o mais gostoso é você tentar antecipar, principalmente como CEO ou empresário, o que eu não sei que eu não sei. Porque o grande problema quando chega no topo, às vezes, eu não vou usar a palavra arrogância, mas a sua autoconfiança fica tão alta, né? Que você acha que sabe. Mas sempre tente descobrir, né, o que você não sabe que ainda não sabe. Entende? Que é um grande desafio. Por isso que trabalhar em grupos, botar pessoas inteligentes num board, né, num conselho e ouvir todo mundo e todo mundo dizendo eu gosto dessa água, dessa marca, é perigoso. Tentem desafiar. Sempre acha um caminho que ninguém pensou. Deixa sem querer, né? Deixa eu contar uma coisa. Sabe como que a gente chama isso? De solidão do poder. E olha que legal, ó, deu a deixa, não foi combinado também. Nem precisei. Agora, a dúvida que eu tenho que responder aqui pro empresário que está assistindo a gente, às vezes está se questionando, muito legal isso que o Roberto está fazendo. E aonde eu tenho isso, né? Então, onde é que aprende isso? Aonde que aprende isso aqui, né? A gente está aqui, não? A gente tem o programa EAG. Aqui é o lugar de você fazer isso aqui junto com a gente. Então, a gente já treinou aqui mais de 8 mil empresários. Colocar o empresário nessa roda de discussão, dividir aqui o que a gente sabe. Então, a gente tem aqui os nossos 6 pilares onde a gente treina o empresário para o empresário ter uma visão parecida com essa, para entender o que um CEO faz e entender que só porque você é o dono da sua empresa, você não precisa trabalhar 15, 16 horas por dia, não ter tempo de tirar uma férias, não ter tempo para sua família e não conseguir realizar as coisas que você já se realiza. O que eu mais ouço falar aqui é que tem empresário que tem dinheiro e acaba não curtindo a vida como ele acha que deveria. Então ele precisa de organização, precisa se relacionar com as pessoas certas, precisa fazer o que tem que ser feito na empresa, cuidar daquilo que realmente gera valor. Se você se vê nesse momento aí, então eu vou falar para você, clica aqui no link da descrição desse vídeo aqui e alguém do meu time vai entrar em contato com você, vai entender o que está acontecendo na sua empresa, que momento que você está, aonde você pode chegar e você vai ter a oportunidade de fazer uma sessão estratégica. Isso vai energizar você, você vai entender exatamente o que a gente precisa e a gente vai ter a oportunidade de mostrar para você qual o caminho que a gente tem para te ajudar. Então, não perde tempo. Clica aqui no link da descrição, se inscreve e o meu time vai te procurar. Certo, Robertinha? Certíssimo, Rogério. E o EAG? Tem que fazer, né? Claro. E aí, aproveitando essa deixa aqui, eu queria pedir uma coisa pro Roberto aqui, pra gente tentar fazer. É pouco tempo pra gente falar tudo que tem de espaço. Pelo amor de Deus, é uma vida de experiência pra trocar aqui. Eu já tô planejando mais uns 5 podcasts aqui. Pois é, eu fiquei pensando nisso. Eu tô vendo a Dai ali, a Dai falando, olha, gente, eu ouvi isso, que legal. Mas eu queria falar um pouquinho de algumas coisas práticas, né? Sabe, Roberto? As nossas rotinas, né? Você deve ter as tuas, eu tenho as minhas. Como que a gente faz isso? Sabe que pergunta que eu ouço muito aqui? Pô, mas eu sou o dono da minha empresa e eu preciso ser o CEO da minha empresa. Aí, quando a gente fala de formato de trabalho, não necessariamente o dono tem uma importância muito grande. Essa é a primeira pergunta, né? Ele não necessariamente tem. Né? Eu costumo responder isso falando assim, cara, você é o dono, você resolveu empreender, teve uma coragem enorme de tomar decisão, que a gente vem falando aqui, e o mínimo que você tem que ter é o direito de escolher o que você quer fazer. Exato. E não existe nada de errado em nomear. Vejam, alguém que tem um grupo nomeou o Roberto, porque o Roberto que é o cara bom para fazer isso. E zero de problema com isso. Existe um dono lá, certo, Roberto? É uma empresa muito grande. Sim, mas existe sócios, um dono, né? E ele acha que você Japão, é bom para fazer isso. E eles nomearam você e você está fazendo lá um excelente trabalho. Agora, como a gente pega isso da grande empresa e transforma para pequena, né? Já que a gente já sabe qual é a receita. Então, eu queria trazer aqui um pouco das rotinas, porque o que a gente mais treina no programa EAG são rotinas e comportamentos. E para pessoa domínio pessoal é o primeiro pilar que a fazer. gente trabalha, né?
E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como que é a rotina, como que um CEO funciona no dia a dia, na prática, assim, o que a gente faz além das preocupações, porque a gente cuida da cultura, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem outras preocupações, tem outras rotinas, a gente faz gestão também. Gente, existem várias suposições, né, que as pessoas fazem de como é a rotina de um CEO, né? Qual que vocês acham que é a suposição mais errada? A mais errada? É. Eu acho que a mais errada é que nós temos a resposta para tudo. Eu acho que essa é a suposição mais errada. Como assim? Não combinamos também, Robertinho. Na verdade, eu só falo verdades, eu trabalho com verdades, Robertinho. Eu nunca, na verdade, o bom é que nós não combinamos, porque nós nunca falamos de negócios, eu e você. Né? Na verdade, nunca tivemos essa oportunidade de discutir. Eu não conheço nem o portfólio de produtos, mas já vi que tem coisa aqui muito interessante aqui, que tanto que eu disse. Depois eu quero falar com você sobre alguns produtos interessantes que você tem. Bom, o primeiro ponto é, você não tem a resposta para tudo. Você não é um super-homem, uma super-mulher. Você não é dono da razão. É evidente que você tem que ter convicções, tem que ter conhecimento, tem que buscar esse conhecimento sempre, né? Eu, particularmente, acho que não existe muita rotina. Você planeja, evidentemente, a sua semana. Mas você tem que estar preparado para espaços na sua agenda para tratar de assuntos, especialmente de pessoas, né? Uma das coisas que eu imaginava antes de ser um CEO era eu tenho que tratar de vários assuntos, finanças, RH, tributos, né? Mercado, supply chain, que seria quem te supre com os teus produtos. Compras. Né? Compras, isso. Obrigado. Eu ia falar supply chain, mas é compras, vamos lá. E aí hoje eu descubro que, honestamente, 70% do meu tempo ultimamente tem sido pessoas. Gente, quem não tá vendo, só tá nos ouvindo, o Rogério tá com um sorriso de orelha. Eu não sei o que ele pensa, mas eu tô falando da minha rotina. Meu Deus do céu, Roberto, eu penso é a minha rotina. A mesma coisa. Nunca falamos desse assunto, pessoal, é puramente isso. Sejam pessoas suas, né? Você tem que realmente... puxa vida, eu recebo todo dia do RH. Opa, saiu bem daí. Opa. É que você não tá acostumado. Esse barulhinho do sino é porque saiu uma vez. Opa, não sabia. Parabéns. Então, assim, seja do recursos humanos, né? O que nós estamos contratando, quem está saindo da empresa, por que está saindo da empresa, como é que está a motivação das pessoas, como é que está o clima organizacional. E eu também tenho o hábito de receber todas as pesquisas do que o cliente respondeu. Então, você compra um carro BMW, um carro Mini, uma moto nossa BMW, no caso do Rio Grande do Sul, uma Audi que nós temos lá. Você compra, você responde e eu recebo. Eu paro tudo para ler o que o cliente está falando. E aí nós somos classificados de 1 a 10, né? Vocês chamam isso de o cliente no centro o de NPS, todas as coisas? Centro, exatamente. A gente trata isso aqui, é o cliente no centro de todas as coisas. E a gente faz NPS. Exato. Eu dou aula de NPS, Roberto, você vai saber disso. Putz, eu não sabia. Então, o NPS, para mim, é a consultoria que você tem, rápida, honesta, transparente. E quando tem um problema, para tudo. Acabou a rotina ali, acabou a reunião, nós vamos resolver esse problema agora aqui, né? Então temos que correr para resolver, né? E uma empresa grande, no nosso segmento, a gente é considerada uma empresa grande, a maior marca de carros premium do sul do Brasil, né? Então a gente tem que, evidentemente, agir muito rápido, né? E você tem várias lojas, tem várias operações diferentes, então você tem que agir muito rápido, né? Mas é importante que você consiga administrar seu tempo muito bem. Você não pode terminar o dia e deixar um assunto importante. As aprovações que você tem, os contratos que você tem, a parte do departamento jurídico, todas elas, você tem que arrumar tempo para todas essas pessoas e todos esses assuntos, né? E é muito importante, por isso que pessoas é fundamental nessa discussão, você se cercar dessas pessoas que possam receber, né, de você, quando você tem que delegar esses assuntos, elas possam fazer e você ficar evidentemente confortável, né, para que saia tudo corretamente. Então, delegar é muito importante nessa função. Mas você tem que delegar e não renegar. Então, eu costumo delegar, mas não renegar. Então, você tem que estar conectado. Então, o CEO tem que se envolver, tem que olhar e tem que administrar tempo. Tempo é fundamental. Por isso que, se uma reunião tem que levar 15 minutos, não tenha... Por que tem que marcar 1 hora se 15 minutos se resolve? Eventualmente, eu faço reunião na minha sala, propositalmente eu faço 15 minutos em pé. Que aí eu posso botar a coluna no lugar, mas posso também dar uma mensagem para o meu interlocutor de que nós não precisamos mais de 15 minutos. Se eu tenho esse tempo... E outra coisa que eu faço muito é...
no início, principalmente, né, existe muita informalidade, às vezes, dentro da empresa. Quero falar com você, ok? Quero falar com você, Se você vai atender isso tudo na posição do CEO... Todo mundo quer falar com você você. Precisa de 30 horas. Então, você tem que ensinar as pessoas o que é urgente, o que é realmente importante e usar o calendário. Você precisa realmente... É um negócio... Não, isso aqui pode esperar, é só uma ideia que eu tive, quero discutir com você. Põe no meu calendário, está atualizado. Então, salvou seu tempo, é seu tempo, né? Então, se o CEO for o cara que quer ser, né? O cara que eu digo, seja o CEO ou a CEO que queira ser legal com todo mundo, é um problema. Então, você tem que educar a sua equipe, né? A respeitar o seu tempo e o tempo deles. Porque é natural que o CEO, teoricamente, vai ser mais ocupado do que a média da sua empresa. Né? Porque o CEO atende todo mundo. Todo mundo espera dele. Por isso que eu digo que a gente não é super poderoso, a gente tem a responsabilidade, né, maior da empresa, porém a gente tem que educar a empresa, né, a entender de que tempo é importante, que você tem que se preparar, né, para saber o que perguntar e respeitar o tempo do CEO e o seu tempo também, né, para que as coisas consigam andar e você seja muito mais produtivo. Eu me considero uma pessoa extremamente produtiva e objetiva, né? Então, no dia a dia, eu já eduquei. Aí, quando eu tenho um tempo de ser muito mais informal, caminhar numa operação, conversar com as pessoas de forma mais informal, eu também respeito muito o tempo deles para saber se eles têm esse tempo para mim. Então, de novo, o Walk the Talk, que está no livro lá. Seja o exemplo. Se você quer que respeite a sua agenda e seu tempo, faça o mesmo com os outros. Né? E combine o jogo. A transparência, a comunicação é muito importante. Então, por exemplo, quando eu cheguei na empresa... Uma das coisas que eu sofri muito por vir de uma cultura norte-americana era: Roberto, bom dia, está tudo bem com você? Nossa. Espero que tudo esteja. Olha, eu queria saber o seguinte, desse tamanho para me perguntar... Logo, meu amor. Obrigado. Pessoal, com todo o respeito, para dar o bom dia como você está, para mim já dói por dentro, mas eu também sou brasileiro, tenho que me adequar à cultura um pouquinho, então eu já negociei, mas é tudo... Roberto, aprova isso? Aprovado. Assina esse contrato? Assinado. E já está o documento evidente, assinado, aprovado, assinado, aprovado, assinado, aprovado, mas já está combinado. Pessoal, algum problema de eu ser tão objetivo assim? Não. Tá bom? O combinado nunca sai caro, entendeu? Né, gente? Isso não me deixa mais mal educado, mas me deixa muito produtivo. Uhum. Por quê? Porque eu recebo 200 e-mails, 180, 200 e-mails por dia. Muitos deles, aprovação. Contratos, por exemplo, né? Que é um negócio que você tem que ler, gasta tempo, né? Pô, se eu vou gastar tempo lendo um contrato, né? Vou assinar, assinatura eletrônica, ainda vou mandar e dizer, olha, acabei de assinar... Gente, é gastar tempo. Não temos esse tempo. Então, eu tento ser realmente muito produtivo e tento educar a minha equipe para ser assim. E tento dizer para ele o seguinte: se vocês forem assim comigo, golaço. Não tem problema nenhum. Eu não vou ficar ofendido. Não vou ficar ofendido. Entendeu? É um pouco disso. Quando, evidentemente, é uma pessoa que manda uma mensagem de fora, Roberta, eu tento ser um pouquinho mais cuidadoso, né? Porque ela não me conhece. Eu não tenho esse deal com ela ainda, né? Então, tem que... Então, eu acho que essa objetividade que você cria e a velocidade que você cria na cultura da empresa não deixa você mais... vamos dizer assim, burocrático com coisas que tu não precisa ser. Né? Então, eu tinha pessoas extremamente formais dentro da empresa. Um homem de negócios, né? Não tem esse tempo de fazer um e-mail desse tamanho, gastou 2 horas, sei lá quanto tempo para resolver um assunto que você poderia fazer assim. Então, eu acho que o CEO é uma mistura de um monte de coisa. Primeiro, você não é super poderoso. Segundo, você tem que ser objetivo, administrar seu tempo bem, ser rápido, educar. Mas, no final do dia, sempre fazendo aquela pergunta que eu mencionei antes, né? Que está dentro dos nossos objetivos de longo prazo? Está dentro dos princípios, valores da empresa, dentro da cultura da empresa? Estamos com essa decisão cuidando da floresta e não de uma árvore apenas? Sim. Essa decisão me aproxima ou me afasta do Exatamente, objetivo da empresa? E comunicação é fundamental. Nós tivemos uma situação... bem séria na empresa, de perder um executivo da empresa por uma situação bem séria. Fomos muito transparentes, juntamos todos os demais, mais ou menos umas 20 e poucas pessoas, né? E dizendo o que havia acontecido, né? Então, para você não ter o que eu particularmente não aceito, né? Que é trabalhar com fofoca, entendeu? Você tem que matar isso na empresa. Ruído, né? Você tem que tirar o ruído da empresa. É o que a gente chama de rádio peão, né? Não, e o que a gente fala de clareza, né? A gente traz muito isso no programa EAG, né? Que a base de uma empresa autogerenciável, a base de uma empresa de sucesso é a clareza, né? Gente,
O papo tá maravilhoso, mas a gente precisa respeitar o tempo que a gente combinou, né? Então eu preciso fazer uma pergunta para finalizar esse episódio. Roberto, a gente vai ter que conversar de novo em outros momentos. Então a pergunta é, você volta? Volto. Não, isso pra mim já tá certo, tá? A gente sabe onde ele mora. Seu prazer grande, sem dúvida. A minha pergunta pra finalizar pra vocês é... Eu queria muito saber qual a demanda que vocês têm como CEO que mais surpreendeu vocês. Por que essa pergunta? Porque as pessoas acreditam que existe um padrão. E eu acredito que vocês, quando chegam nessa cadeira de CEO, deve acontecer umas coisas que vocês pensam, nossa, eu não imaginava que um CEO tinha que fazer esse tipo de coisa. Qual foi a demanda de vocês que mais surpreendeu vocês? O Rogério vai começar essa, porque eu vou salvar um tempo pro Roberto. Boa, obrigado. Nossa, teve muita coisa que me surpreendeu, mas na cadeira de CEO, teve uma coisa que não só me surpreendeu, como me chocou. Eu tive que lidar com uma situação, participar de uma reunião onde a gente ia ser cortado de uma empresa que era responsável por 50% do faturamento da empresa. E aí essa foi uma demanda que para mim foi chocante. Eu fui sentar na reunião para ouvir a história que podia acabar com a minha história. Olha que louco isso. E, cara, foi um baita de um aprendizado. Hoje eu olho e falo, por ter passado por isso, hoje, parte do meu trabalho aqui no EAG, eu já comentei com você, a gente mentora algumas pessoas. Isso me deu uma casca que em situações de desespero eu consigo acalmar pessoas. Porque naquele momento parecia o fim do mundo. Eu não sabia se eu levantava da cadeira ou se eu morria ali sentado mesmo. E tu, como CEO, tu tinha que ter uma postura. Exatamente, até porque eu não podia cair na frente da pessoa que talvez não fosse o último contato. Eu tava recebendo uma fechada de porta que eu teria que abrir essa porta no futuro. E depois eu tinha que voltar para dentro de casa e dar essa notícia para as pessoas que me olham e falam, cara, é por ele, né, que eu tô aqui e a gente confia em você, porque a gente gera essa confiança nas pessoas. É uma situação, né, foi uma das demandas mais difíceis que eu atuei, né, quando eu conto algumas coisas difíceis, essas coisas me vêm na cabeça, assim, né, então essa foi uma grande demanda. E, cara, foi difícil voltar dirigindo pro escritório. E os dias que se sucederam foram difíceis também. Mas hoje eu não tenho mais medo desse escuro, né? O medo do escuro é a ausência do conhecimento, né? E agora eu sei o que acontece. E doeu pra caramba, mas agora eu sei como reagir a algumas coisas. Inclusive de tomar decisões de não passar por isso de novo, porque tá na nossa mão, né? A gente vai se deixando levar, sabe? Você falou sobre a insatisfação. A satisfação vinha de uma relação que aumentava e tal. Hoje eu penso, cara, não posso colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente aprende esse tipo de coisa. E como a gente varia? Como a ideia de trazer variação, novidade e inovação. Inovação não é só inventar uma coisa nova. É inovar o jeito com que você usa o que você aprende de novo, né? Antiga, às vezes, né? Então, cara, isso é um tipo de demanda. Mas te ouvindo, eu penso numa resposta, né? No sentido de como um CEO precisa lidar com pessoas. Então, e como é desafiador para vocês, porque vocês, basicamente, esse é o trabalho de vocês, lidar com pessoas. Isso que o Roberto falou, eu posso falar um minutinho, né? É difícil treinar as pessoas desse minutinho, especialmente no começo, né, Roberto? Você já começou algumas vezes, né? E o começo, para fazer o primeiro deal, leva um tempo. Né? O primeiro acordo ali leva um tempo até as pessoas entenderem. Acho que vem coisa aí. Então, não, interessante. Agora, com relação às demandas de dia a dia, a gente acaba se habituando, porque chega uma hora que tem um limite de demanda, mas é muito legal. A gente tem pessoas absurdas. Falou. E aí, a gente vai colocar a camisa com bolso ou sem bolso? Isso daí não é uma demanda diferente, isso daí é uma demanda absurda. Cara, eu não quero decidir isso. Né? Agora a gente vai combinando. Você tava nessa reunião, né? Cara, eu não quero saber se tem bolso na camisa. Pô, a design aqui é você, cara. É você que decide. Várias vezes o pessoal que trabalha comigo sabe que eu fico assim, gente, eu não acredito que vocês querem levar esse tipo de demanda pro Rogério. Vamos bater no peito. Não sei se já aconteceu com você, deve ter acontecido. Eu decidi, optei pelo bolso. Depois, mas se o Rogério não gostar, então deixa ele falar comigo. Eu optei pelo bolso.
Interessante, gente. Não tem uma coisa só, uma resposta só para a tua pergunta, Roberto. Mas eu consigo falar em 3. Concordo com tudo que ele disse, não vou repetir o que ele já disse, né? Para agregar, a primeira coisa como CEO que eu jamais imaginei é o número de oportunidades que quando você olha a floresta, você enxerga. Você olha aquilo e diz, meu Deus. Genial. O que eu vou fazer com todo esse gente? Genial. Eu tive uma situação numa empresa que eu cheguei um mês depois que ela estava no prejuízo. Né? E graças a Deus, eu cheguei em maio nessa empresa, não importa o nome, dentro do mesmo ano, com 7 meses, ela teve 3 recordes de resultados. Bottom line, lucro da empresa. Simplesmente corrigindo, né, os absurdos. Que quem estava lá há muito tempo não enxergava esses absurdos. Essa empresa, né, ela teve, e ela de balanço público, ela teve 52% de aumento do lucro nesse mesmo ano, ela partindo de um mês anterior, né, no prejuízo. E aí me perguntaram, né, os sócios perguntaram, né, na verdade a matriz perguntou, como é que vocês fizeram isso? E parecia, e de novo, sem querer ser arrogante dizendo que eu liderei isso, mas era tão absurdo as coisas que estavam ali dentro de oportunidades e as pessoas não viam. Porque estavam muito inseridas, né? É igual, tem uma piada que diz que samambaia na tua sala depois de 3 meses, você não enxerga mais a samambaia, né? Então ela fica lá 10 anos, tá igual, você acha que ela tá igual, não tá. Quem chega de fora vê que a folhinha tá seca, enfim. Então, as oportunidades quando você é CEO, porque você enxerga tudo, e você assumindo que você chegou lá e está preparado para a posição, você tem essa oportunidade de corrigir essas coisas e ver o resultado acontecer. Então, eu não esperava que quando você está realmente no topo, você enxerga tanto. Né? Bom, essa é uma das coisas que me surpreendeu, né? Respondendo a tua pergunta. Né? Me surpreendeu porque eu não esperava. Eu achava que ia chegar lá e talvez a primeira vez dizer, olha, vou ter dificuldade de enxergar tudo. Porque tem que olhar tributário, tem que olhar legal, tem que olhar RH, tem que olhar vendas, tem que olhar, né, compras, tem que olhar tudo isso. Mas essa é a prova que se tu está fazendo o trabalho da forma correta, tu Exato. consegue e tem que olhar. Todo. E não adianta dizer, olha... Esse é o teu trabalho. Esse é o seu trabalho. Por isso que dá insônia. Por isso que às vezes você dorme menos, né? Mas é tão gratificante quando você vê o resultado aparecendo. E quando você pode mostrar o resultado, né? Especialmente para as pessoas que trabalham com você. O sócio é consequência, evidente o cliente é consequência, mas as pessoas que trabalham com você dizer, olha, deu certo, você olha ganha a equipe vem, entendi agora. Esse é o propósito. A outra coisa que eu coloquei aqui, eu acho que eu não esperava o quanto as pessoas dependem do CEO, né? Elas têm uma expectativa de que se elas têm qualquer problema, você vai resolver. Sim! E isso não é verdade, né? Então, isso aumenta a tua pressão de cuidar das pessoas. Né? Então, especialmente que uma das coisas que eu percebo comparando a cultura nossa, latina, brasileira, com o que eu vi fora, é a nossa necessidade, né, de ser aceito como pessoas dentro do ambiente de trabalho. Uhum. Se você cobra... Ninguém gosta de dar notícia ruim, né? Ou vamos fazer o seguinte, vamos falar de feedback anual. Senta aqui, vamos fazer o feedback da Roberta. Roberta, parabéns aqui, muito legal, etc, etc e tal. Mas você tem essa oportunidade de melhorar aqui, aqui, aqui. Ela já fecha o rosto um pouquinho. Uhum. Talvez, não sei se é o caso da Roberta, só um exemplo. Então, é muito difícil... no dia a dia, você ser tão perfeito com as pessoas, de conseguir conectar com cada uma. E aí vale uma dica. Você tem que conectar. Você tem que entender aquela pessoa que você vai conversar, né? Se for uma conversa um pouco mais complicada, de qual é o momento dela. Né? Até porque eu já vi pessoas perdendo o emprego por não entregarem resultados, por serem incompetentes, por não ter bom relacionamento, saem dali, vão para outra empresa, são promovida, vira CEO ou presidente da empresa. Como é que pode? Né? Então, já vi também pessoas, primeiro dia de trabalho, super motivadas, sempre passa 6 meses, 1 ano, já não é mais a mesma pessoa. Por quê? Então, a gente tem que entender isso, porque no final do dia nós falamos bastante aqui. Pessoas é o que vai fazer a diferença. Então, eu não esperava, respondendo a tua pergunta, o segundo item, que eu seria tão importante para as pessoas. E que a maneira que eu vou me comunicar com elas é fundamental
eu entender quem é essa pessoa. Não posso passar a régua e assumir que a média é isso e fala assim que todo mundo vai entender. Você vai ter gente que vai entender e vai ter gente que não vai entender. Né? Eu acho também que o papel do CEO num país como o nosso me colocou alguns desafios que eu não estava esperando, que é você tem que entender a questão tributária, né? Muito bem. Especialmente quando você trabalha com produtos importados, como a gente trabalha, mas também trabalha com produtos nacionais. Você tem muitos tributos e você paga muitos tributos. Eu nunca imaginei que eu ia ter que me especializar nisso. E o Brasil ele é um pouco diferente nesse aspecto, e em outras empresas que eu trabalhei, multinacionais, eles diziam, mas por que a tua equipe de vendas tem menos funcionários do que a tua equipe administrativa, tributária, financeira, etc, sendo que nos outros países é diferente. Sim, né? A equipe de vendas é enorme. O departamento de negócios sempre é muito maior, porque aqui precisa de uma pessoa que cuida de todos os tributos. Aqui não. Então essa parte tributária foi uma das coisas que eu não imaginava que eu teria que entender tanto. Isso foi uma das coisas que nos ajudou a melhorar o resultado da empresa, porque quando você descobre que está pagando um imposto errado, dificilmente você consegue recuperar do governo, tem que entrar com ações, etc. E tal. Então, eu não esperava o quanto você tem que entender do mundo tributário do país que você está, seja o Brasil, seja o Canadá, onde eu trabalhei, Estados Unidos, você tem que entender, o Brasil muito mais. Porque Entendeu? tem muito mais Porque coisas é uma envolvidas, diferença né? competitiva. Se você não perceber, seu competidor percebe, você perde oportunidades, né? Tu perde uma vantagem. Né? Então, eu diria que essas foram as grandes 3 surpresas, né, que eu tive, que foi a dependência das pessoas e o quanto você tem que entender pessoa a pessoa, o momento de cada um para poder ter uma contribuição maior na formação dessas pessoas, já que ele está dizendo que elas são importantes. Todos dizem que as pessoas são importantes, mas poucos conseguem efetivamente fazer essas pessoas subirem com você. E num mundo como nós estamos hoje, né, eu digo bastante isso nas conversas que o pessoal tem, nós estamos com uma dificuldade muito grande de profissionais qualificados. Né? O Brasil está sentindo a dor de um país que não é mais tão pobre quanto a gente pensa. Né? As qualificações, esses problemas de faltar mão de obra é coisa de país rico. Por que muitos brasileiros, décadas atrás, ainda acontece hoje, saem do Brasil para trabalhar lá fora de qualquer coisa porque ganham mais, porque ninguém quer fazer. O canadense, o americano, não quer fazer alguns trabalhos que algumas pessoas de outros países querem fazer. O Brasil está passando por isso. Então a coisa mais gostosa que eu estou vendo é a gente tá buscando contratar pessoas de outros países, da América Latina, do Haiti. Isso é bacana demais, gente. Isso mostra, né, primeiro, que o país está se abrindo para isso. Segundo, que nós estamos buscando qualificar pessoas que estão chegando aqui para ter uma vida melhor no Brasil. Se o Brasil não é perfeito, eu já morei em outros países e vou dizer uma coisa para vocês, cada vez mais o mundo está cada vez mais parecido. Né? Então o Brasil não está tão mal quanto a gente costuma dizer em geral. Nós temos coisas maravilhosas aqui. Eu sempre digo para os gringos, né, que a gente produz avião aqui, eles olham para cá, não, o Brasil não tem, nós temos fábrica de avião, desculpa. Né? Então a gente produz nacional. avião Me nacional. respeita. Me respeita. Me respeita. Entendeu? Então eu não quero esticar muito o assunto nessa parte, mas é para dizer o seguinte, que a mão de obra qualificada no Brasil está se tornando um problema. Então nós temos que entender cada vez mais de pessoas, nós temos que saber que tipo de treinamento, nós temos que começar, como diz o americano, fazer o treinamento tailored, que é especificamente para aquilo ali, tu tem que treinar para aquilo ali. Né? Então nós, por exemplo, na nossa indústria, nós saímos de carros a combustão, né, para carros que é uma bateria. Eu vi esses dias um técnico tirando a bateria do i7, maravilhoso, fio para todo lado, de meu Deus, como é que esse cara faz isso aí? Por coincidência eu fui ver, puxa vida, esse cara merecia ganhar mais do que eu na empresa, né? Então me preocupou muito isso, essa questão da reposição de técnicos na nossa empresa, etc e tal. E aí, eu contava uma experiência offline aqui para você. Quando eu trabalhei no Canadá, o Canadá tem o mesmo problema, por isso que abre muito para a imigração, precisa de mão de obra, né? Então, muito brasileiro lá também. Muito. Né? Quando começou a guerra Rússia com Ucrânia, nós vimos como uma oportunidade, porque a comunidade ucraniana é muito, muito grande, especialmente na província de Ontário, de bancarmos os vistos dos ucranianos que tinham a especialização que a gente procurava. E nós contratamos mais ou menos 8 ou 10 ucranianos, né, na época, tudo pago por nós, porque eles não queriam ser soldado na guerra, eles queriam trabalhar no Canadá. Né? Para eles era um upgrade na carreira. Né?
E também... Eles tinham a mão de obra, vocês tinham o que eles queriam. Exatamente. Todo mundo ficou feliz. Então, esse é um problema de país rico. E nós estamos enfrentando. E eu ainda digo o seguinte para os meus colegas lá, e vai ficar pior. Eles olham para mim, por quê? De por que nós estamos em Santa Catarina. Não entendi. Nós estamos num país que já está com essa deficiência, e Santa Catarina, por ser uma região extremamente empreendedora, né? Nós vivemos situação de pleno emprego, né? Exatamente, eu ia dizer isso, pleno emprego, porque esse emprego aí de 5%, 6% de desemprego, isso aí para país rico é zero. É gente que não quer trabalhar, às vezes, né? A gente nunca sabe. Mas quem quer trabalhar e tem qualificação, aqui em Santa Catarina tem trabalho, né? Então nós estamos competindo por essa mão de obra, vai inflacionar, vai ficar mais caro o nosso produto, nós vamos ter que ser muito mais eficientes no produto e no serviço que a gente oferece, porque nossas margens vão estar mais comprimidas. Na parte tributária também. Por isso que é tão importante. Né? Então, olha a pressão que o CEO toma. Por isso que nós temos que usar o nosso tempo bem, porque é muita coisa sempre, né? Mas o gostoso de tudo isso é que nós não temos rotina todo dia. Sempre aparece um desafio novo, né? Isso, para quem gosta de desafio, para quem tem um mindset de aprender, não tem coisa melhor, é gostoso. Eu brinco muito quando alguém diz assim para mim, você é workaholic. Às vezes eu escuto isso de algum amigo e tal, diz, cara, mas tem cara que é viciado em cachaça, tem cara que é viciado em baralho, eu não sei jogar baralho, rodei estatística, uma matéria, porque eu não sabia a proporção de tirar um as de copa, não sei do que. Eu digo, professor, eu não sei, eu não entendo, eu não sei jogar baralho. Ah, o problema é teu, rodou estatística, vai repetir a prova aí, tá bom? Isso aconteceu de fato na universidade. Então, mas eu sou viciado em fazer essas coisas, fazer a empresa, as pessoas evoluírem, ver os sócios e os clientes olhando para você e dizendo, bem feito. Né? Então, isso não tem preço, gente. Isso é muito gostoso, mas é evidente, tem que gostar, tem que ser apaixonado. Senão... É que vício se configura quando te faz mal. Né? Exatamente. Também, né? Mas eu gosto, ele sabe, eu gosto de correr, eu gosto do meu fim de semana, não significa que... O que eu vejo é que vocês têm rotinas saudáveis. Temos, tem que ter. Tem a vida de vocês, tem a escape. família, e vocês são hoje plenamente satisfeitos com a carreira e com as vidas que vocês mudam diariamente. Exato. Bom, gente, com essa frase, então... Acho que a minha vontade era de ficar aqui e falar mais um monte de coisa com vocês, mas a gente precisa vai ter mais oportunidade, ele volta. Então, gente, agora é com vocês que estão nos assistindo. Quem gostou do Roberto, já deixa um comentário aqui. Quem gostou da Roberta, pode deixar um comentário também. Quem gosta do Rogério, não precisa falar nada. Não, pode falar também. Tem que falar também. Tem que falar também. Roberto, quer deixar tuas redes sociais? Quer deixar alguma informação? A gente vai botar tudo na descrição, mas se tu quiser deixar algum último recado pro pessoal, a câmera é toda tua. Não, muito obrigado. Eu quero só agradecer essa oportunidade, né? E colocar a nossa querida BMW, Mini, motor de Top Car à disposição, né? E quem é do Rio Grande do Sul, evidentemente, nós temos a nossa Top Car Audi também lá. Fiquem super à vontade, né, de nos procurar se precisar de mim, evidentemente, especialmente os nossos clientes ou nossos prospects, evidentemente, nós somos todos pessoas de negócios com clientes, então me coloco à disposição se alguém precisar de mim. Perfeito. Rô, tá feliz? Porra, eu achei que ia ser bom, agora eu tive certeza. Achei que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tanto, né? Gente, muito obrigado quem nos acompanhou até agora. Semana que vem a gente tá de volta. E é isso. Valeu, tchau. gente. Tchau, obrigado.